Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, dando continuidade aos nossos estudos. Iniciaremos hoje nossos estudos sobre, vocês estão vendo aí na tela abaixo, equações do segundo grau. Nós já vimos na aula anterior como usar o recurso da fatoração para resolver equações do segundo grau. Aquelas equações no qual na incógnita x se apresenta o número 2, grau 2. Então vocês já estudaram como se resolve a equação do primeiro grau no ano anterior e especificamente conteúdo do nono ano é que a gente vê como se resolve equações do segundo grau. Mas antes de apresentar para vocês resoluções de equações do segundo grau, acompanhe aqui alguns conceitos iniciais. Então a gente vai ver nesse capítulo, a equação do segundo grau com uma incógnita. Então veja aí, vamos pensar um pouco, tá bom? Vamos pensar e responder essa questão que se apresenta aí na tela. Acompanhe junto comigo a leitura. Primeiro, considere os polígonos e responda as questões no caderno. Letra A. Vocês estão vendo aí os polígonos, né? Ao lado eu tenho a figura de um quadrado, representado com a cor azul, e a figura de um retângulo, representado com a cor laranja, amarelo. Então, considere os polígonos e responda as questões no caderno. Letra A. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Então, vocês estão vendo aí que a área do quadrado, essa figura aqui, ó, essa figura 1, que é o quadrado tem 4 lados iguais, e o lado desse quadrado é x. Nós vimos que a fórmulazinha para calcular a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Lado ao quadrado, quem é o lado desse quadrado? X. Então, x ao quadrado representa a área desse quadrado. Tá certo? Então, qual a expressão que representa a área do quadrado? X ao quadrado, vocês estão vendo aqui a resposta. Letra B. Qual é a expressão da área do retângulo laranja? Vamos lembrar que a fórmula para calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. É a mesma coisa do comprimento vezes largura. A área do retângulo é igual. Quem é a base? A base é o comprimento. Vocês estão vendo aqui é x. E quem é a altura? É a largura, é 3. Então é x vezes 3. Então a área desse retângulo é x vezes 3, 3x. Então a resposta da letra B, que representa a área do retângulo laranja, 3x. Agora vamos para a letra C. Vamos responder a letra C. Escreva a equação que representa a seguinte afirmação: o número que expressa a área do quadrado menos o número que representa a área do retângulo laranja. Se a área do quadrado é x ao quadrado e a área do retângulo é 3x, ele quer saber aqui na letra C qual a equação que representa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo. Então é x ao quadrado menos 3x é igual a 4. Ele diz que a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo é igual a 4. Então a equação pode ser escrita assim: x ao quadrado menos 3x igual a 4. Essa é a resposta da letra C, conforme vocês estão vendo aqui de vermelho, ó. E a letra D. Descubra entre os números 2, 5, 9, 6, 4, 8, 7, 10 e 12 o valor do número x que satisfaz a equação encontrada no item C. Então, para fazer o número que satisfaz a equação, você vai substituindo cada número onde tiver o valor de x na equação. Aquela que der o resultado 4 igual a 4 vai satisfazer a equação. Então, pegando todos os números, a única que satisfaz a equação é o número 4. O número 4. Por quê? 4 ao quadrado é 16, menos 3 vezes 4 é 12, 16 menos 12 dá 4 igual a 4.
Então, o único número que satisfaz a equação, ou seja, o conjunto de solução dessa equação daria 4. E letra E, como você faria a resolução dessa equação para encontrar tal número? Eu já disse aqui e dei uma dica para vocês. Você ia substituindo cada númerozinho desse no lugar do x da expressão algébrica, e aquela que desse a igualdade seria o conjunto de solução, o número que satisfaz a equação. Então acompanha aí comigo essa parte inicial aqui, a parte do contexto de como se chegou a essas fórmulas de resolver a equação de segundo grau. Textos babilônicos, escritos cerca de 4.000 anos, já faziam referência a problemas que hoje resolvemos usando equações do segundo grau. Então não é uma coisa nova. Cerca de 4.000 anos atrás, os babilônicos já utilizavam estes conceitos e já faziam referência a problemas matemáticos que envolvem a equação de segundo grau. Um dos problemas mais comuns nos escritos babilônicos tratava da determinação de dois números quando conhecidos a soma e o produto deles. A resolução desses problemas era estritamente geométrica. Considerava-se o produto de dois números como a área e a soma deles como o semiperímetro de um retângulo. As medidas dos lados do retângulo correspondiam aos números dados, que eram sempre naturais. Esse tratamento geométrico era longo e cansativo, o que levou os gregos e posteriormente os árabes a buscar um procedimento mais simples para resolver tais problemas. No século IX, o grande matemático árabe desenvolveu um processo para a resolução destes problemas, que deu início à chamada álgebra geométrica. No século XII, com base nos estudos feitos por esse árabe, o matemático hindu, chamado Bhaskara, apresentou um processo puramente algébrico, que permitia resolver qualquer equação de segundo grau. Partindo desse processo, e com o uso da álgebra simbólica, os matemáticos puderam chegar a uma fórmula usada até hoje, que ficou conhecida como fórmula resolutiva para as equações de segundo grau, que vocês vão ouvir muito. Fórmula de Bhaskara. Leva o nome do matemático que desenvolveu essa fórmula resolutiva para resolver qualquer equação de segundo grau. E a gente vai ouvir muito falar daqui para frente em fórmula de delta e fórmula de Bhaskara. Ok? Então, primeiro passo para a gente aprender até chegar na fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau é conhecer a equação de segundo grau como uma incógnita, reconhecer os seus elementos, como se expressa uma equação, saber se ela é completa, se ela é incompleta, quais são os seus coeficientes A, B e C. Esse é o primeiro passo do nosso estudo sobre equações do segundo grau. Veja as orientações didáticas em relação a conhecendo a equação de segundo grau como uma incógnita. Em anos anteriores, ou nesse ano mesmo, vocês alunos tiveram contato com a equação de segundo grau incompletas do tipo ax² mais ac igual a zero. Nós acabamos de corrigir uma atividade usando o recurso da fatoração para resolver equações, achando sempre dois valores no conjunto de solução. Agora esse estudo será ampliado para diferentes tipos de equações desse grau. Explorar a situação problema que relaciona a planta de um escritório ao cálculo da área de figuras retangulares usando expressões algébricas de grau 2. Verificar se há alguma dificuldade na compreensão dos alunos a respeito da expressão algébrica. Apresentar a definição de equação de segundo grau, detalhando os seus elementos e respectivos coeficientes. Se julgar oportuno, solicitar aos alunos que escolham valores para A, B e C e apresentar a equação de segundo grau correspondente. Então, após observar as orientações didáticas, a gente acompanhe comigo a seguinte situação. Observa aí na tela de vocês a planta parcial de um escritório. Os engenheiros, os arquitetos trabalham bastante na construção de plantas antes de construir algum prédio. Observa a planta parcial de um escritório. Veja aí, as duas salas deste escritório são quadradas, ou seja, tem 4 lados iguais, e o corredor tem formato retangular. Juntos tem 40 metros quadrados de área. Se eu somar as áreas das duas salas que tem formato de um quadrado com a área do corredor,
que tem um formato de um retângulo, vai dar 40 metros quadrados de área. Cada sala tem x metros de lado, então o lado desse quadrado é x, e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? De acordo com a figura e os dados do problema, podemos concluir que a área de cada sala, se o lado desse quadrado, dessa sala, de formato quadrado é x, a área de cada sala é x ao quadrado. A área do corredor é dada. Quais são os lados? A base, né? Tem o formato de um retângulo, o corredor tem o comprimento é 2x e a largura é 1. Então, base vezes altura, o comprimento vezes largura do corredor é 1 vezes 2x. Então, a área do corredor é dada por 2x. A equação que representa o problema é 2x ao quadrado mais 2x mais 40. Então, pessoal, veja o seguinte. Veja qual é o lado desse quadrado aqui, x. Então, calculando a área desse quadrado, x ao quadrado. Então, essa sala 1 que tem um formato de um quadrado, a área é x ao quadrado. Qual o lado dessa outra sala aqui? X. Então, calculando aqui a área desse quadrado, x ao quadrado. Nesse corredor eu tenho, o lado é 1, e esse lado mais esse lado é a soma desses dois. É a soma dos dois lados x. Ó. Se aqui é x e aqui é x, então é 2x. 2x. Então, calculando a área do retângulo, 1 vezes 2x, 2x. Então, somando tudo, a área desse escritório vai ser a área desse quadrado mais a área desse quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais a área do corredor é 2x. Então, a soma das duas áreas dá um total de quantos metros? 40 metros ao quadrado. Então, a equação que se apresenta aqui é essa. 2x ao quadrado mais 2x igual a 40. 2x ao quadrado é a área do corredor. 2x é a área das duas salas. E 40 é o total. Obtivemos uma equação que não é do primeiro grau. Por quê? Porque tem o expoente 2 na incógnita, que é o maior grau, que você já sabe resolver, pois existe um termo em que a incógnita x se apresenta com expoente 2. Então, poderíamos resolver essa equação do segundo grau, que é o que a gente vai estudar e aprender como resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Continuando, denomina-se a equação do segundo grau, na incógnita x, toda a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são números reais e o a tem que ser um número diferente de zero. Então, pessoal, toda a equação do segundo grau tem essa forma, esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o a, que é esse númerozinho que vai ficar antes de x ao quadrado, tem que ser um número diferente de zero, ele não pode ser nulo. Porque se fosse zero, não seria mais uma equação do segundo grau, anulava, seria uma equação do primeiro grau. Assim, 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero, que foi o exemplo anterior que eu apresentei da área do escritório, é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que o a é igual a 2, o b é igual a menos 2 e o c é igual a menos 40. Como é que eu sei disso, professor? Então, toda a equação do segundo grau tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o termo que vai estar sempre antes do x ao quadrado. O b vai ser o valor numérico que vai estar antes de x. E o c vai ser o número que vai estar sozinho. E ele não está antes de nenhuma variável. Por isso que ele é chamado de termo independente. Pegando aqui a equação que representou a área do escritório. 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais, deixa eu pegar aqui. Repetindo, toda a equação do segundo grau pode ser escrita nessa forma. Ax ao quadrado
mais bx mais c igual a zero. Pegando a equação que representa a área do escritório na situação anterior. 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Observe, como identificar os coeficientes a, b e c na equação. O a é o termo que está antes de x ao quadrado. Quem é que está antes de x ao quadrado aqui? O 2. Então, posso dizer que o coeficiente a é igual a 2. O b é o número que vai estar antes de x sempre. Quem é que está antes de x aqui? Quem está antes de x é o valor menos 2. Então, posso dizer que o b é menos 2. E o c vai ser o coeficiente que vai estar sozinho, chamado termo independente. Quem é que está sozinho? Está antes de nenhuma variável, menos 40. Então, é muito simples identificar quem é os coeficientes a, b e c de uma equação. Veja aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. É uma equação de segundo grau na incógnita x, em que o a é 1. Quando não tem nenhum número antes do x ao quadrado, eu sei que o a é 1. O b é zero, porque não tem o termo de x. E o c é igual a menos 25. Explique melhor, professor. Vamos pegar aqui a segunda equação, ó. X ao quadrado, essa daqui. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Vamos identificar o a, coeficiente a, b e c. O a é o termo que está antes de x ao quadrado. Quando não tem nada aqui é 1. Então o a é 1. O b é o coeficiente que está antes de x. Tem um número antes de x nessa equação? Não. Quando não tem, é porque o b é zero. Anulou. E o c é o termo independente. É o número que está sozinho, ó, antes de nenhuma variável, é o menos 25. Então o a é 1, b é 0 e o c é 25. Vamos pegar outro exemplo aqui. 6x ao quadrado menos 9x igual a zero. Ó. 6x ao quadrado menos 9x igual a zero. Vamos identificar quem é o a, o b e o c dessa equação. Quem é o coeficiente a, quem é o coeficiente b e quem é o coeficiente c dessa equação. O a é o que está antes de x ao quadrado. Quem é? 6, sempre. O b é o que está antes de x. Quem é que está antes de x? Os 9. E o c é o termo independente, aquele número que se apresenta aqui. Se não tem, é porque ele é zero. E o zero não precisa aparecer. Tá certo? Então, nós vamos precisar saber bastante identificar os coeficientes a, b e c de uma equação. O a sempre será o coeficiente do termo x ao quadrado, o b sempre será o coeficiente do termo em x e o c sempre será o coeficiente sem a incógnita, ou seja, chamado termo independente de x. Então, dando continuidade, nós já aprendemos a identificar uma equação, sempre terá o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O coeficiente a vai ser o número que está antes do termo x ao quadrado. O coeficiente b vai ser o número que vai estar antes do termo x. E o coeficiente c vai ser aquele número que está sozinho, ele não está antes de nenhuma incógnita, é chamado termo independente de x. E agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre a equação, nós vamos ver a equação completa e a equação incompleta. Como identificar quando a equação é completa ou quando a equação de segundo grau é incompleta? Acompanha aí, ó. Equação completa e equação incompleta. Pela definição, devemos considerar sempre que o a, que é o termo que está antes de x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Entretanto, pode acontecer que a gente possa ter o b igual a zero ou o c igual a zero. Isso vai determinar se a equação é completa ou incompleta. Quando o b for diferente de zero e c diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa. Por exemplo, digamos que eu tenho esse exemplo aí dessa equação. Vocês estão vendo bem aqui, ó. 5x ao quadrado menos 8x mais 3. Vamos saber se essa equação é uma equação completa ou incompleta. Como? Primeiro passo, nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Quem é o a dessa equação? O a é o que está antes de x ao quadrado. Quem é? 5. Quem é o coeficiente b dessa equação? Ele está antes de x. Quem é? Menos 8.
E o coeficiente C dessa equação é o que está sozinho aqui, é o termo independente, 3. Se o valor de B e o valor de C não for zero, se eu tiver os três termos, 1, 2, 3, ela será uma equação completa. Toda vez que eu tenho os três termos, eu tenho uma equação completa. Quando eu tiver só dois termos, vai ser completa. Então não é fácil identificar? Vamos ver agora o outro exemplo. Ó. Outro exemplo, esse aqui, tá certo? Y ao quadrado mais 12y mais 20 igual a zero. Vamos identificar o A, o B e o C dessa equação. Quem é o A dessa equação? O que está antes de y ao quadrado, quando não tem nada aqui é 1. Quem é o B dessa equação? É o que está antes de y, 12 positivo. Quem é o C dessa equação? É o que está sozinho aqui, 20. Veja que eu tenho os três termos, 1, 2, 3. Então essa equação é completa ou incompleta? Completa. Toda vez que eu tiver os três termos, nem o B e nem o C é igual a zero, é uma equação completa. Agora vamos ver um exemplo de uma equação incompleta. Quando o B for igual a zero ou C igual a zero, a equação de segundo grau se diz incompleta. Veja esse exemplo aqui. X ao quadrado menos 81 igual a zero. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Vamos identificar os três termos dessa equação. O A, quem é o termo que está antes de x ao quadrado? É 1. O B e o C. Quem é o B? Será que eu tenho o termo B, o termo que está antes do x? Não, então porque o B é zero. E o C é o termo independente, menos 81. Veja que um dos termos, B ou C, é igual a zero. Quantos termos eu tenho na equação? 1, 2. Só será completa quando eu tiver os três termos. Quando eu tiver dois termos, eu vou dizer que a equação é incompleta. Então é muito simples identificar quando a equação é completa ou incompleta. Vamos exemplo, ó. Outro exemplo aqui. 10t ao quadrado mais 2t igual a zero. Vamos identificar os três termos. Quem é o valor de A dessa equação? Quem é que está antes de t ao quadrado? 10. Quem é o valor de B? É o que está antes do t, é o 2. E o valor de C, que é o termo independente, não aparece aqui, ó. Então é zero. Então eu só tenho dois termos. Então é uma equação incompleta. E por último, mais um exemplo de equação incompleta. 5y ao quadrado igual a zero. Essa aqui é incompleta mesmo, só tem um termo. O valor de A vai ser 5. Aí eu nem tenho o valor de B e nem tenho o valor de C. Ou seja, o B é zero e o C é zero. Então é uma equação incompleta. Então, orientação didática. Eu vou passar uma atividade para vocês. E nessas atividades, o objetivo é levar os alunos a reconhecer uma equação de segundo grau com uma incógnita e identificar seus coeficientes e reconhecer quando as equações de segundo grau são completas ou incompletas, ok? Então essa é a atividade que eu vou passar para vocês a partir da aula de hoje. Vocês vão copiar e responder no caderno, atividade do livro, página 90, questões 1, 2, 3 e 4. Então tá aí, pessoal. Essa foram a aula inicial sobre o nosso estudo sobre a equação de segundo grau. Vocês vão copiar e responder no caderno, na página 90 do livro didático de vocês, questões 1, 2, 3 e 4, e enviar, fazer a devolutiva no meu privado do WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.